Primeira história. Nos meus anos de formação, meu vínculo com minha mãe era inquebrável. Compartilhávamos inúmeros momentos, desde noites de filmes até sessões de panificação nos fins de semana. No entanto, à medida que amadureci, nosso relacionamento passou por uma mudança sísmica quando minha mãe se casou novamente. De repente, tudo parecia desmoronar. Seu novo marido trouxe seus próprios filhos para a convivência, notando nosso já apertado apartamento de 2 quartos. O espaço tornou-se um luxo, e na tentativa de acomodar todos, minha mãe tomou uma decisão dolorosa. Ela empacotou minhas coisas em sacos de lixo e as descartou. A visão das minhas lembranças queridas reduzidas a lixo me deixou completamente devastado. Meus olhos caíram sobre os restos da minha vida passada. Álbuns de fotos, troféus, posteres e motos que uma vez adornaram minhas paredes. Foi uma realização dolorosa perceber que tudo o que eu estimava havia sido descartado de maneira desdenhosa. Senti uma profunda sensação de traição. Como minha mãe poderia apagar minha existência, minhas realizações, meus tesouros? Impulsionado por uma mistura de raiva e desespero, confrontei minha mãe, exigindo uma explicação para suas ações cruéis. Em um acesso de fúria, lancei palavras dolorosas a ela, questionando suas escolhas e prioridades. O arrependimento tomou conta de mim, mas naquele momento minha angústia abafou a razão. No rescaldo da nossa acalorada confrontação, fui consumido por um turbilhão de emoções. A casa que uma vez fora meu santuário agora parecia hostil e inóspita. Determinado a não ceder meu lugar de direito, recuperei meus pertences descartados do lixo com uma resolução inabalável. Reivindiquei meu espaço no apartamento, recusando-me a ser deslocado pela nova família da minha mãe, quando, desafiadoramente, carreguei minhas coisas de volta ao apartamento, vi choque e incredulidade estampados no rosto dela. Ela tentou protestar, insistindo que eu não poderia simplesmente recuperar o que estava perdido, mas permaneci resoluto. Aquela casa continha os ecos de toda a minha vida, e eu não permitiria que a nova família da minha mãe me privasse do meu lar. Ao retornar ao meu quarto, desempacotei fervorosamente meus pertences, determinado a restaurar a ordem e a familiaridade que haviam sido implacavelmente interrompidas. Minha mãe, parada na porta, implorou para que eu parasse, mas minha raiva superava qualquer empatia que eu pudesse sentir. Eu não podia permitir que ela ficasse no meu caminho. Quando ela tentou entrar no meu santuário, eu a empurrei forçosamente e bati a porta, um gesto de desafio que até me surpreendeu. Era uma hostilidade sem precedentes dirigida à minha própria mãe, mas eu sentia que ela havia me abandonado, escolhendo sua nova família em vez do vínculo que uma vez compartilhamos. Depois daquele incidente, a comunicação entre nós ficou tensa, marcada por amargura. Sabia que minhas ações a haviam ferido, mas não conseguia convocar a compaixão para me importar. A casa estalava de tensão, agravada pelos constantes comentários depreciativos do meu padrasto sobre minha presença na casa. Fiquei cada vez mais agitado, sentindo minha paciência diminuir a cada dia. O ponto de ruptura chegou quando meu padrasto, audaciosamente, reivindicou meu quarto para seus filhos. Eu estava incrédulo. Esse homem já havia tirado tudo o que eu estimava e agora queria tirar meu último refúgio. Confrontei-o veementemente, afirmando que ele não poderia entrar e tomar meu espaço. Ele ignorou meus protestos, citando o acordo da minha mãe com seu plano, e eu fervilhava com a ideia de minha mãe me trair mais uma vez. Nossa confrontação escalou para uma troca acalorada de insultos. Eu o xinguei, chamando de ninguém que não conseguia sustentar sua família sem tirar dos outros. Em resposta, ele me acusou de ser um pirralho egoísta, incapaz de aceitar mudanças. No final, senti-me derrotado. Minha mãe tomou partido dele, pedindo-me para fazer concessões e sacrifícios pelo bem da família, mas não conseguia afastar a sensação de que já havia sacrificado demais. Impulsionado pela raiva e desespero, ameacei minha mãe e meu padrasto, prometendo ensiná-los uma lição. Suas expressões de choque não me dissuadiram. Voltei para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim, sentindo-me totalmente impotente e sozinho. Em meio ao meu desespero, uma memória voltou à vida. O apartamento de 2 quartos pertencia à minha avó paterna. Ela o havia confiado aos meus pais quando se mudaram para a cidade. Em momentos de desespero, ela sempre foi meu pilar de apoio,
Preenchendo as lacunas que minha mãe não podia, peguei o telefone e disquei seu número. Quando ela atendeu, derramei a história da traição da minha mãe e do meu padrasto, buscando consolo e orientação da única pessoa que nunca me decepcionou. Contei tudo o ocorrido à minha avó, explicando como meus pertences haviam sido descartados mais uma vez e como agora estavam tentando tomar meu quarto. A fúria da minha avó era palpável. Apesar de estar fora da cidade, prometeu retornar em 2 dias e confrontar minha mãe e meu padrasto, deixando claro que eles não poderiam me maltratar sem consequências. O alívio inundou sobre mim. Pela primeira vez em semanas, senti-me apoiado, sabendo que tinha alguém disposto a lutar por mim. Enquanto desligava o telefone, aguardava ansiosamente sua chegada, incerto sobre o que estava por vir, mas esperançoso de que uma mudança estava no horizonte. Quando a campainha tocou, corri para atender. Minha avó estava lá, sua expressão feroz, olhos ardendo de raiva. Ela sempre foi minha protetora, e eu sabia que ela não permitiria que ninguém me machucasse. Mantive minha posição por 2 dias, recusando-me a deixar que tomassem meu quarto. Assim que entrou no apartamento, ela avistou minha mãe e meu padrasto, choque estampado em seus rostos. Sem aviso, ela deu um tapa forte na minha mãe, um súbito e chocante ato de violência. Minha mãe cambaleou para trás, segurando a bochecha. Quando meu padrasto tentou falar, minha avó rapidamente o atingiu no peito. Seu rosto ficou pálido ao perceber a força com que estava lidando. Minha avó examinou o pequeno apartamento, observando cada detalhe. Em seguida, voltou-se para minha mãe e meu padrasto, anunciando que ela era proprietária do apartamento e que eu era seu neto. O medo tomou conta deles ao compreenderem a gravidade da situação. Minha avó os repreendeu severamente pelo maltratamento comigo, suas palavras cortando a tensão no ambiente. Um profundo sentimento de alívio me inundou. Pela primeira vez desde o novo casamento de minha mãe, senti que alguém estava realmente ao meu lado, lutando pela minha causa. O ar estava pesado com a tensão enquanto a voz firme de minha avó ecoava pelo apartamento. Minha mãe e meu padrasto, fervendo de raiva e indignação, foram colocados em seus devidos lugares. Mas minha avó não tinha terminado. Vocês dois deveriam ter vergonha de si mesmos, ela declarou, sua voz firme, exigindo responsabilidade por suas ações. A repreensão de minha avó cortou o ambiente como uma lâmina afiada. Como ousam tratar seu próprio filho dessa maneira? Jogar fora as coisas dele é uma desgraça, ela admoestou, sua voz cheia de justa indignação. Quando minha mãe tentou falar, minha avó silenciou com um gesto de mão. Não, eu não quero ouvir. Arrumem suas coisas, peguem seus enteados e saiam do meu apartamento. Não quero ver nenhum de vocês novamente até aprenderem a tratar seu próprio sangue com respeito. Suas palavras atingiram minha mãe e meu padrasto como uma bola de demolição. Eles ficaram boquiabertos, incapazes de compreender a gravidade da situação. Minha mãe tentou protestar, explicando que não tinham para onde ir, mas minha avó estava resoluta. Com um olhar de determinação feroz nos olhos, ela manteve sua posição. Não me importa para onde vão, mas não podem ficar aqui. Não podem simplesmente jogar fora as coisas do seu filho e esperar que tudo fique bem. Vocês precisam aprender a ser uma mãe e uma pessoa melhores. Minha mãe e meu padrasto pareciam prestes a argumentar, mas minha avó voltou seu olhar para mim com ternura e preocupação. Ela me assegurou, você é o único que vai ficar aqui. Não vou deixá-los machucar você novamente. Você sempre será bem-vindo em minha casa. Uma torrente de emoções me inundou. Alívio, gratidão e um pouco de culpa. Minha avó havia tomado uma atitude drástica, expulsando minha mãe e meu padrasto de sua casa, mas eu não podia deixar de sentir uma sensação de felicidade por finalmente ter alguém do meu lado. Enquanto minha mãe e meu padrasto arrumavam suas coisas às pressas, seus rostos contorcidos de raiva e descrença, minha avó se virou para mim e ofereceu um pequeno sorriso. Ela me envolveu em um abraço caloroso e disse, não se preocupe, meu querido, tudo vai ficar bem agora. Foi um momento de triunfo, orquestrado por minha avó ferozmente protetora, que viu a injustiça e tomou uma ação decisiva para corrigir as coisas. Apesar do tumulto, encontrei consolo em seu apoio inabalável, sabendo que não estava sozinho nesta batalha. Quando eles saíram senti um alívio inexplicável. Agradeci a minha avó,
e comecei os planos de como levaria minha vida daqui para frente. Segunda história, trabalhava dia após dia, derramando meu suor e esforço no meu trabalho, mas minhas contribuições passavam despercebidas. Minha família parecia se deliciar em gastar o dinheiro que eu ganhava, mas nunca havia qualquer apreciação, apenas um foco nas minhas falhas. Minha irmã, por razões que eu nunca consegui compreender, era constantemente ciumenta de mim. Ela era indolente, desinteressada no trabalho, e convenientemente me culpava por seus próprios erros. Meus pais, por sua vez, prontamente acreditavam em suas acusações, me repreendendo sem hesitação. A vida estava longe de ser justa em nossa casa. Cada vez que ocorria um incidente, meus pais me lembravam de que eu era mais velha, esperavam que fosse mais madura e responsável, enquanto ela podia se safar com seu comportamento, criando uma atmosfera tóxica. Isso se tornou a norma em minha vida, um cenário talvez não incomum, mas o que aconteceu a seguir foi verdadeiramente extraordinário. Um dia, uma discussão acalorada eclodiu entre minha irmã e eu quando ela pegou meu vestido favorito sem permissão e o arruinou. Ela não demonstrou remorso, descartando como um item trivial. No entanto, aquele vestido tinha valor sentimental. Foi a primeira coisa que eu comprei para mim mesma com meu dinheiro suado. Quando afirmei que não era sua cuidadora, ela retrucou que a família sempre amara ela mais do que eu, e que nunca precisaria trabalhar um dia em sua vida. Não compreendi totalmente o significado de suas palavras até algumas semanas depois, quando ela se apresentou orgulhosamente anunciando sua gravidez na adolescência. A reação da minha família a essa notícia que mudaria a vida foi drasticamente diferente da resposta aos meus pequenos erros. Era evidentemente claro que, independentemente das ações dela, eles a apoiariam incondicionalmente. Embora tenham demonstrado desagrado momentâneo, eventualmente aceitaram a ideia, assumindo que era meu dever cuidar não apenas da minha irmã, mas também do seu filho ainda não nascido. Quando perguntei sobre o pai do bebê, ela evitou a pergunta. Ao pressioná-la mais, ela começou a chorar, silenciando qualquer outra indagação. O peso da responsabilidade recaiu completamente sobre meus ombros, enquanto minhas próprias necessidades e bem-estar eram totalmente ignorados pelas pessoas que deveriam cuidar de mim. Tentei argumentar com eles, mas ficou claro que minhas palavras caíam em ouvidos surdos. O ponto de ruptura chegou quando minha irmã admitiu abertamente, bem na minha frente, que intencionalmente engravidou para transformar minha vida em um pesadelo. Todas as emoções que eu havia suprimido surgiram à tona, mas argumentar com eles parecia tão inútil quanto argumentar com o vento. Então, mantive minha paz por aproximadamente 2 meses, buscando fervorosamente o emprego que me afastasse desse ambiente sufocante. Para minha alegria, isso aconteceu. Consegui o emprego a 1.300 quilômetros de distância com um excelente salário. No entanto, no momento em que compartilhei a notícia da minha mudança, a reação da minha família estava longe de ser de apoio. Eles expressaram sua raiva, bombardeando-me com perguntas desnecessárias sobre minha responsabilidade e o futuro do bebê. Eu não conseguia compreender por que eu estava sendo responsabilizada pelas escolhas da minha irmã. Embora eu estivesse mais do que disposta a ajudá-los financeiramente, suas expectativas haviam cruzado o limite. Eu não podia sacrificar minha vida inteira para ser a única cuidadora do filho da minha irmã. Apesar dos esforços incessantes da minha família para mudar minha decisão, desde doçura inicial até gritos explícitos, mantive minha posição. Eles recorreram à manipulação emocional, tentando me fazer questionar meu próprio julgamento. Eu não podia deixar de me perguntar se isso era realmente minha culpa. Apesar do fato de que sempre fui além para ajudar minha família sem esperar nada em troca, me questiono por que minha irmã adolescente engravidaria intencionalmente esperando que eu assumisse toda a responsabilidade. Estou perplexa. A parte mais irônica é que o pai da criança ainda estava presente, mas ninguém esperava que ele assumisse qualquer responsabilidade. Ele estava lá, almoçando com minha família, rindo e socializando. Minha família tinha essa noção bizarra de que minha irmã e seu namorado eram jovens demais para lidar com uma responsabilidade tão significativa, deixando para mim o fardo financeiro. Eu não conseguia entender por que eu deveria ser responsável pelas escolhas deles. Eles eram perfeitamente capazes de encontrar empregos e criar um plano para sustentar seu filho se escolhessem mantê-lo. Por que eu deveria sacrificar minha vida por essa bagunça? Não tenho ideia sobre os pais desse rapaz ou o que minha irmã está realmente tramando. Tudo que sei é que estão fazendo tudo ao seu alcance para me desmotivar, esperando que eu ceda e fique aqui.
Algumas semanas se passaram e eu consegui um trabalho bem remunerado em outra cidade, na verdade uma cidade bem distante, e falando do diabo, minha irmã está aparentemente no segundo trimestre, indicando que estava grávida muito antes de anunciar intencionalmente. Minha família ficou furiosa quando souberam que eu estava me mudando e tentaram de tudo para me impedir, até tentando criar uma cena no aeroporto. A audácia, estão agindo como se eu fosse uma mãe negligente deixando seu recém-nascido para trás. Enquanto a verdadeira mãe, minha irmã, está sendo tratada como uma adolescente típica que se encontrou em uma situação difícil. Sempre que penso que o drama acabou, mais coisas acontecem. Minha família está desequilibrada. Não posso acreditar como estão despreocupados com essa situação, agindo como se minha escolha de trabalhar a 1.300 quilômetros de distância fosse apenas uma fase rebelde. Para aumentar o caos, minha mãe me ligou ontem sugerindo que eu adotasse o bebê quando nascesse e pousasse como mãe para que minha irmã pudesse retomar sua educação sem ser julgada por ser uma mãe adolescente. Parece que tudo que minha família faz é por ela, quando pensei que não poderiam fazer pior. Eles provam que estou errada. Fiquei tão irritada que disse a minha mãe imediatamente que talvez eu nem quisesse voltar, muito menos adotar a criança. Fui clara que não assumiria a responsabilidade pela minha irmã ou pelo seu filho, algo que repeti por muito tempo. Claro, minha mãe ignorou tudo. Hoje, um amigo me ligou perguntando sobre minha suposta gravidez, um boato espalhado pela minha família. Decidi pôr um fim nisso de uma vez por todas. Fiz um anúncio na minha página de mídia social, expondo-os completamente. Sim, minha família acha que exagerei, mas simplesmente não me importo mais. Sou a vilã por isso? Acho que não. Hey.